melhorar aí qualquer coisa. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar início aí. Ah, tá certo, Jaqueline. Hoje nós vamos dar início aí ao nosso conteúdo de memória, tá? Vocês irão ver que ele fala algumas coisas que nós comentamos ontem, na aula de ontem, na questão, quando a gente falou da questão de consciência e inconsciência, tá? Então, isso vai se repetir um pouco, certo? Então, memória é a capacidade de reter, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis internamente no cérebro, tá? Veja, pessoal, as funções da nossa memória, elas são de reter, recuperar, armazenar e evocar, tá? Essas são as funções da nossa memória. O que é reter? É quando a gente aprende, tá? Quando a gente, desculpa, é quando a gente memoriza, tá? Quando eu memorizo algo, eu estou retendo uma informação, tá? Quando eu recupero essa informação, é que ela estava adormecida e daí eu recuperei. Essa questão de recuperação, ela tanto pode estar no consciente quanto no inconsciente, ok? Armazenar é quando eu fixo, tá? Quando essa ideia ela está sempre na minha memória, ok? Que a qualquer momento eu posso reter, a qualquer momento eu posso recuperar, tá? E evocar. Evocar é quando eu trago o pensamento, a ideia do inconsciente para o consciente, ok? Então, essas são as funções da memória. A gente vai falar mais um pouquinho delas aí nas etapas, tá? Do processo de memória. Então, a memória é um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias, tá? Então, a memória é tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso consciente, tá? E que também está no nosso inconsciente, e que a gente pode estar recuperando e que a gente pode estar evocando, ok? E daí nós temos as etapas do processo de memória, que são fixação, conservação e evocação, tá? Fixação é quando eu armazeno a informação, certo? Quando eu armazeno essa informação, eu fixo essa informação. Isso é o que eu aprendi, o que adentrou na minha memória, tá? A conservação é aquilo que está lá na minha memória, que pode passar muito tempo e eu vou me lembrar, tá? É aquilo que criou traços de memória, ok? E a evocação, como até nós já falamos ontem, são as informações que estão no inconsciente e a gente tenta lembrar, e daí elas vêm para o consciente, ok? Sai do inconsciente para o consciente. Algumas informações, né, nós não conseguimos evocar, que aí entra aquela questão da hipnose, né, para se saber o porquê de determinadas situações, sofrimentos psíquicos, transtornos mentais que nós temos hoje, e a gente não consegue relatar o porquê, né, a causa, o fator desencadeante. E daí, né, precisa-se de uma sessão de hipnose ou de sessões de hipnose para que essas informações elas sejam trazidas do inconsciente para o consciente no momento da sessão de hipnose, ok? Vamos falar aí sobre essas etapas, tá?
A primeira etapa aí, a fixação, refere-se à aquisição de novas informações, tá? Então, toda ideia que é nova, né, que eu estou aprendendo, eu vou fixando, tá? Minha memória, ela vai fixando. Só que a memória, ela só vai realmente fixar para ficar, para que a gente aprenda, para que a gente armazene aquilo que nos causa interesse, aquilo que mexeu com o nosso emocional, tá? E aquilo que é novidade, ok? É, se alguém me contar uma história antiga, como eu já tenho essa história armazenada na minha mente, eu não vou fixá-la novamente, tá? Porque a minha memória ela já não vai ter mais interesse sobre isso, tá? Se eu estou escutando uma novidade e que isso está me chamando a atenção, se eu estou vendo uma coisa e que isso está me chamando a atenção, então isso está sendo interessante para a minha memória. E daí eu vou fixar, e daí eu vou armazenar, tá? E se isso mexer com o meu emocional, tá? Isso também vai fixar na minha mente, ok? Então, por exemplo, eu vou para um casamento, né? Há um ano eu fui para um casamento e lá a noiva entrou cantando, tá? Uma música linda, tá? E aquilo mexeu com o meu emocional. Então, talvez hoje, né, um ano depois, eu não me lembro nada do casamento, talvez não me lembre nem da minha roupa, tá? Porém, eu me lembro, né, da entrada da noiva cantando, da terceira música e tudo mais. Por quê? Porque isso mexeu com o meu emocional. Então, minha memória, ela fixou essa informação, tá? É, Se eu vejo uma pessoa e aquele detalhe dessa pessoa me causa interesse, ou se eu escuto uma informação, né, ou se eu aprendo um conceito e esse conceito me causa interesse, tá? Para que eu aprenda essa nova informação, isso vai ser fixado. Por quê? Porque minha memória está, né, achando isso interessante, ok? Então, esses três itens aí, fica mais fácil, tá, de armazenar. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem interesse por esses pontos, tá? Se é um assunto interessante, se causou, se mexeu com o meu emocional, tá? E se é uma novidade, quando é uma novidade também interessante, ok? Então, fixar é quando a gente armazena, é a função de armazenar essas ideias novas, essas informações novas na nossa memória. Conservação. Refere-se à manutenção em estado de latência das informações que foram fixadas, tá? A conservação é tudo que já está na nossa memória, é tudo aquilo que já foi fixado, já foi armazenado e está lá. A qualquer momento que a gente precise, a gente pode recuperar essa informação ou evocar essa informação, tá? Por quê? Porque ela já está na nossa memória. Tá? Ela está lá latente, né? Como fala aí, latente, adormecido, tá? Mas essa informação ela pode vir logo, eu posso recuperá-la rapidamente, né? Ah, o nome daquela pessoa. Aí de repente veio o nome da pessoa, ok? E né, eu posso demorar mais um pouquinho, que aí é o que a gente chama de evocar, que estava lá no inconsciente, e a gente vai trazer para o nosso consciente, tá? Então pode ser que demore um pouquinho, pode ser que eu me lembre mais tarde, pode ser que eu me lembre amanhã, tá? E daí eu consigo lembrar, tá? Eu consigo trazer à tona essa informação, eu consigo trazer à tona essa ideia. E evocação
E evocação corresponde ao retorno espontâneo ou voluntário à consciência das informações armazenadas, tá? Então, evocar é quando nós trazemos essas informações do nosso inconsciente para o nosso consciente. Elas podem vir espontaneamente, de forma voluntária, né? Quando eu tento me lembrar de determinada informação, tá? E elas também podem não vir, que é quando elas estão lá no nosso inconsciente e a gente não consegue de maneira nenhuma trazê-las. Que aí é como a gente falou, a questão da hipnose. Certo, pessoal? Então, as etapas do processo aí de memorização, né, que ocorrem na nossa memória, é o quê? Fixar, que é armazenar, tá? Conservar, que são as ideias, as informações que já estão na nossa mente, e evocar quando nós trazemos essas informações que estavam no inconsciente para o consciente. Tranquilo? E daí nós vamos ver os tipos de memória. Os tipos de memória, pessoal, ao todo são 5. E vocês irão ver como a gente consegue realmente diferenciar, e isso são coisas que passavam despercebido, mas agora nós vamos ver que realmente acontece, tá? Então, o primeiro tipo de memória que nós vamos ver aí é a memória episódica. A memória episódica é uma memória explícita que se refere a eventos autobiográficos, a vivências pessoais do indivíduo que estão vinculadas a determinado local e ocasião, tá? Então, a memória episódica é quando nós nos interessamos por uma parte do todo, tá? Então, voltando aí o exemplo do casamento, né? Teve o casamento, vi várias pessoas e tal, mas o que me chamou a atenção, o que mexeu com o meu emocional, o que mais me trouxe interesse foi a entrada, né, da noiva aí cantando, tá? Então, de tudo que aconteceu no casamento, o que é que ficou fixado na minha mente? O que é que até hoje eu me lembro? A questão da noiva entrando. Então, isso é uma memória episódica, tá? Como tem aqui, o jantar da noite passada, tá? Teve todo o dia, né, de acontecimentos. Mas o que mais me interessou, o que mais me chamou a atenção, o que foi mais marcante para mim, o jantar, tá? Talvez tenha sido com alguém interessante, talvez tenha sido num local interessante, certo? Então, isso fez o quê? Me chamou a atenção. Então, isso são memórias episódicas, tá? Nossa memória, ela não vai armazenar toda a situação, mas ela vai armazenar dentro da situação episódios, tá? E esses episódios é o que a gente considera marcante, tá? Que causaram interesse na nossa mente e daí nossa mente fixou e armazenou. O outro tipo de memória é a memória semântica, tá? É o armazenamento de conhecimento atual e conceitual. Inclui todo o conhecimento do mundo ao nosso redor. Tá? Um exemplo aí, a cor de uma determinada flor, o primeiro presidente do Brasil, né? Então, assim, a memória semântica é aquela que é embasada em conhecimento, tá? Em conceitos. Então, é o que a gente aprende no momento em que a gente está buscando mais informações. Quando a gente está lendo uma determinada informação, quando a gente está escutando o conceito de uma determinada palavra, de uma determinada função, tá? Então, isso vai o quê? Entrando na nossa mente. Quando, por exemplo, a gente vai estudar para uma prova,
tá? Então, a gente vai armazenando todo aquele conhecimento, tá? Quando vocês precisarem, né, quando nós precisamos desse conceito, quando nós precisamos desse conhecimento, ele está lá na nossa mente, tá? Então, vocês lembram, tá? Vocês têm na mente de vocês muito conhecimento que vocês aprenderam aí no ensino médio, né? Eu estou dizendo já uma coisa um pouco mais distante, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que realmente aprenderam a em matemática aí, a resolver uma equação de segundo grau, tá? Hoje alguém pode pedir, ei, me ajude aqui nessa equação, tá? E daí, quando vê, ela vai lembrando, né, de como resolver, né, daquela regrinha lá de raiz de não sei o quê, tá? Então, isso vai voltando na memória, certo? Por quê? Porque foi armazenado aquele conhecimento, tá? E daí nós temos vários conhecimentos que hoje, né, nos são mostrados e a gente acaba remetendo ao que a gente aprendeu também no passado. Por exemplo, quando vocês foram aprender anatomia, né, quando foram falar aí nos sistemas, né, então vocês aprenderam, reviveram aí muito que vocês aprenderam lá em ciências, né, quando aprenderam corpo humano, em biologia, né? E por que vocês memorizaram isso? Porque esse conhecimento já estava na mente de vocês, é um conhecimento semântico, tá? Memória de procedimento, tá? A memória de procedimento é como o próprio nome diz, são o procedimento, o processo, tá? É a rotina que nós realizamos no nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, é o nosso automático. Quando eu me acordo, né, eu já tenho a minha rotina. Então, eu vou, né, tomar um banho, escovar os dentes, depois vou fazer o café, depois vou, né, trabalhar, e daí sucessivamente. Já tenho a minha rotina diária, tá? Eu não preciso acordar e pensar, bem, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer o café? Vou escovar os dentes? Vou, né, fazer isso, vou fazer aquilo, tá? Já existe, essa rotina, ela já existe. Então, ela já está na minha memória, tá? Quando as funções lá no nosso ambiente de trabalho, a gente já sabe o que é que vai fazer, né? Se pega algo lá no hospital, né? Então, a gente já chega, já pega o plantão, né? Já vê os pacientes, vê a questão da medicação, já organiza, né, material para curativos, e daí a gente já vai fazendo a rotina que já é nossa diariamente, tá? Então a gente não precisa estar pensando o que vai fazer. Essa é a nossa memória de procedimento, que já está no automático, que já é do nosso dia a dia. A partir do momento que acontece algo novo, que não é da nossa rotina, que não é do nosso dia a dia, tá? Aí sim a gente deixa de ser uma memória de procedimento, tá? E daí a gente vai pensar no que vai fazer, tá? Então, por exemplo, na nossa casa chega uma visita, certo? Então, isso já mexeu com a nossa rotina. E daí, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer para essa visita? Então, ela deixa de ser uma memória de procedimento, tá? E vai ser uma memória operacional que a gente vai ver mais na frente. Então, memória de procedimento é a capacidade de aprender habilidades, comportamentais e cognitivas que são usadas de forma automática e inconsciente. É a capacidade de reter e processar informações que não podem ser verbalizadas.
ela é mais estável, mais difícil de ser perdida, né? E como exemplo, nós temos aí aprender a dirigir, tá? Quando a gente está aprendendo a dirigir, nós estamos na nossa memória semântica, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai, quando entra, né? Quando entra no carro, né? Liga, coloca o cinto, da partida, a tal momento a gente, né, tem que passar a marcha no carro que não é automático e tal, freia, estaciona. A gente vai memorizando todo esse conhecimento, tá? A partir do momento que eu já aprendo a dirigir, eu não vou mais usar minha memória semântica, tá? Eu já entra aí a minha memória de procedimento, porque eu não preciso pensar no que eu vou fazer, tá? Não preciso pensar, agora eu faço o quê? Que horas eu passo a marcha? Isso já está no nosso automático, tá? Já está na nossa memória de procedimento, eu já sei o que eu vou fazer, eu não preciso mais estar pensando que eu devo fazer isso, fazer aquilo, fazer dessa maneira, fazer, tá? Não preciso mais, ok? E daí nós temos a memória operacional. A memória operacional é uma combinação das capacidades de atenção, concentração e memória recente. É a capacidade de manter e manipular informações de forma mais temporária, tá? Como, por exemplo, aí estudar para a prova, né? Como o exemplo que eu dei, né? Hoje chegou uma visita, tá? Então, isso vai mudar com a minha rotina. Então, eu vou pensar o que é que eu vou fazer com essa visita, tá? É um pensamento temporário, por quê? Porque se a visita for embora, não vou mais pensar, né? O que é que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou adequá-la à minha rotina, tá certo? Então, isso é uma memória operacional, que é, ela entra aí na memória curta, tá? E daí ela só é pensada no momento que é necessário, né? Então a visita foi embora, não fico mais pensando na visita, né? E encaixar minha visita na minha rotina, tá? Quando eu estudo para uma prova e decoro, não aprendo, tá? Então eu estou memorizando para aquele momento, tá? Faço a prova hoje, então amanhã, talvez depois, né? Talvez segunda-feira eu já não me lembre mais muita coisa que eu decorei, tá? Veja que eu não aprendi, tá? Eu apenas decorei para aquele momento, tá certo? Então, por isso que ela é recente, ela é temporária, tá? Porque vai chegar um momento que eu vou esquecer e realmente não vou mais lembrar. Por quê? Porque essa memória, ela não ficou armazenada na minha mente. Ou, desculpa, essa informação, ela não ficou armazenada na minha mente, tá? Ela fixou de forma temporária. E a última de nossas memórias, pessoal, é a memória declarativa, tá? A memória declarativa é aquela que a gente verbaliza o fato. É aquela que a gente conta o fato. A gente lembra e consegue contar a história, tá? E ela é dividida em três tipos de memória: memória imediata ou sensorial, memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória imediata é aquela que não cria traços de memória, tá? É aquela de segundos mesmo, certo? A gente falou e esqueceu, tá?
É como quando a nossa mãe, né, quando nós éramos pequenos, mandava a gente comprar algo, né, lá no mercado. E daí a gente ia falando, falando, falando. Quando chegava lá, esqueci, minha mãe mandou comprar, né? Aí, ou então comprou, esqueceu a metade, certo? Então, isso é uma memória imediata. Tá? Ela não criou traços, ela não criou raiz, ela nem chegou a ser fixada. A memória de curto prazo, ela pode durar algum tempo, né? Que é aquela operacional, aquela que a gente decora, tá? E pode durar um bom tempo, viu? Não é obrigado, né, ser com horas ela sumir da nossa mente, não. E a memória a longo prazo é aquela que nós temos para o resto da vida aí, que entra aí a memória semântica, que são conhecimentos que nós temos, entra aí a memória de procedimento, que é o que nós já sabemos o que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tá? Vamos ver cada uma delas. A memória imediata ou sensorial, tá? É a memória que dura de frações a poucos segundos. Estes fatos são após um tempo completamente esquecidos, não deixando traços, tá? Um exemplo imediato, um exemplo é a capacidade de repetir imediatamente o número de telefone que é dito, né? Então, digamos que a Alice liga para mim, Clélia, me dá o número de Eduardo, né? Aí hoje nós não temos nenhum, dificilmente a gente tem um contato salvo na nossa mente, né? Só realmente aqueles, né, bem de família mesmo. E daí eu vou olhar no celular e, pessoal, não sei vocês, né? Mas eu não consigo nem memorizar o número todo, tá? Então, eu fico dando de pedaços. 9955, tá? Fico olhando e dizendo em pedaços. Não sei se vocês são assim. E isso é um tipo de memória imediata, tá? Porque acabou ali de dar informação à Alice do telefone de Eduardo. Se Jaqueline me ligar pedindo o telefone de Eduardo, eu já não vou mais saber. Então, lá vou eu olhar novamente e ir dando assim, de forma fracionada, né, em pedaços aí, ok? Então, isso aí é um tipo de memória imediata, onde não se cria traços, não se fixou nada. Memória de curto prazo é a memória com duração de algumas horas. Nesse caso, existe a formação de traços de memória. O período para a formação desses traços se chama de período de consolidação. Um exemplo desta memória é a capacidade de lembrar do que vestiu no dia anterior ou com quem se encontrou, né? Então, ou quando eu estudo para uma prova e eu decoro aquelas informações, aqueles conceitos, e daí passou a prova, minha mente já aliviou, eu vou perder algumas das informações, tá? E alguns dias eu ainda posso estar me lembrando de fragmentos dessas informações, mas com pouco tempo eu vou esquecer de todas essas informações da prova que eu decorei, né? Do que eu vesti ontem, ok? A memória fotográfica, Eduardo, ela é um tipo de memória semântica, tá? É, e também, como a gente vai ver no próximo, de longo prazo, tá? Por quê? Porque aquela imagem, ela vai ficar na nossa mente por muito tempo, tá? Talvez por toda a vida. Agora, tem um detalhe na memória fotográfica que é assim, é o que eu vi e me causou interesse, tá? E daí, se me causou interesse, eu vou fixar, tá? Então, eu fixei por quê? Porque eu vi aquela imagem, eu vi aquela pessoa, tá? E daí me causou interesse, entra aí como memória fotográfica e vai ficar armazenada. Eu fixei e armazenei, tá? E entra aí como
também como memória declarativa de longo prazo, que é a próxima que nós vamos ver. Por quê? Porque eu posso contar em detalhes essa imagem, tá? Isso aí. O que é o sonho de todo estudante? É uma memória fotográfica, Alice? É? Ah, é? Não, não sabia. Não, não tinha escutado falar desta maneira, assim, de todo estudante. Porque um estudante aprende tudo, é isso? Pois vocês vão contando aí. Ah, tá, tá. Agora eu entendi. Não, nunca tinha escutado assim dessa maneira. É uma informação importante, interessante. E memória de longo prazo, né? É a memória com duração de meses a anos, tá? Como exemplo aí, você aprende uma nova língua. E daí a gente vai, se aprendeu, né? Vai durar por muito tempo, e daí, a qualquer momento que a gente precise dessa informação, que está de longo prazo, que vai durar o resto da vida, porque ela foi armazenada, está conservada, tá? Se a gente precisar, a gente só é recuperar ou evocar essa ideia, essa informação, tá? Tranquilo, pessoal, com relação aos tipos de memória, tá? Então, nós temos, se a gente observar, né, esses tipos de memória, eles sempre estão sendo utilizados por nós, né? Seja quando a gente decora uma prova, né, aí de curto prazo, operacional, seja quando a gente já sabe a nossa rotina, como uma memória de procedimentos, seja os conhecimentos que nós já temos na nossa mente, né, com a memória semântica, tá? E daí a gente vai construindo essas informações e veja que essas etapas, elas realmente estão na nossa mente, né? A questão de armazenar, né, de fixar, a questão das informações que estão, das ideias que estão conservadas e de a qualquer momento a gente pode estar recuperando e evocando essas informações, ok? Tranquilo?